alunos. Sou o professor Humberto, como eu havia comentado na aula passada, e dando continuidade então, a nossa disciplina é de Direito Civil, parte geral. Então fiquei de passar esse vídeo aqui para passar alguns pontos que nós vamos estudar. O que nós precisamos saber de Direito Civil? Deixa eu me posicionar. Direito Civil, parte geral. Então, vamos lá. Direito Civil, parte geral. Essa parte geral é aquela parte introdutória do Código Civil. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar sobre os princípios do direito civil. Quais princípios seriam esses? O professor Miguel Reale, o jurista Miguel Reale, elaborador do Código Civil de 2002, pensou em 3 princípios iniciais: princípio da eticidade, princípio da boa-fé objetiva e o princípio da socialidade. Então, seriam esses princípios aí. O princípio da eticidade vai abranger o da boa-fé. O que quer dizer isso? É que as partes de um contrato, então, que são regulamentados pelo Código Civil, devem fazer de tudo para que esse contrato seja completo, para que esse contrato exista, para que esse contrato flua. Então, isso é boa-fé. E o que seria boa-fé, professor? Essa boa-fé seria, por exemplo, quando você vende um automóvel, avisar que tem que trocar o óleo, que foi feita a revisão no motor. É interessante, isso é boa-fé. Quando você vai comprar uma casa, você verificar se há gravame, se há ônus, se há hipoteca em cima daquela casa, certo? Tanto a parte vendedora é interessante informar para a parte que está adquirindo que há um ônus, há um gravame, que há um obstáculo para que ela compre e venda, possível obstáculo, quanto aquela parte que está comprando também tem que ter essa boa-fé. Como que a parte que está comprando vai ter essa boa-fé? Ela pode ir ao cartório e pedir uma certidão de inteiro teor. Não concordo muito com essa posição. Acredito que o ônus maior é do vendedor, mas o princípio da boa-fé ela vai atingir os dois polos, as duas partes, tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. Princípio da socialidade, ou seja, os contratos têm que atender uma função social. Os negócios jurídicos do direito civil têm que atender uma função social. Acredito que nesse período de pandemia esse princípio vem muito bem. O que ele deve observar, professor? Ele deve observar as condições, se aquele contrato está sendo benéfico para a sociedade. Quem tem um imóvel, por exemplo, por esse princípio da função social, deve manter o limpo, deve manter uma edificação para alugar e gerar o comércio também na cidade. Princípio da função social eu comentei, princípio da boa-fé também, que está junto com esse princípio da eticidade, e aí o princípio da operabilidade. O que seria isso? O Código Civil ele funciona mediante cláusulas gerais. O que seriam essas cláusulas gerais? Seriam, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio constitucional, interessantíssimo. O princípio da dignidade da pessoa humana. O que seria esse princípio, professor? Esse é um princípio constitucional, está no artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3º, e regulamenta, é uma cláusula geral aberta. O que isso quer dizer, professor? Nós estamos numa aula de direito civil e estamos estudando direito constitucional? Exatamente, não se deixe levar. Essa é um ramo do direito chamado direito civil constitucional. Existe. O que é isso? Esse ramo do direito civil constitucional, da qual Gustavo Tepedino é um dos grandes nomes aqui no Brasil, e no exterior o professor Pietro Perringieri, vai dizer assim que o Código Civil ele dita as regras da sociedade entre os particulares, mas deve obedecer à Constituição Federal. Certo? Então esse é o princípio da dignidade da pessoa humana, é uma cláusula geral, como eu havia dito. O que significa esse cláusula geral? Essa cláusula geral, a professora Judite Martins Costa vai dizer que é uma janela aberta para que o aplicador do direito possa fazer a sua aplicação no caso concreto. Dando um exemplo, esse princípio da dignidade da pessoa humana, então, está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, onde vai nortear, a Constituição nossa é um princípio, o nosso Código Civil,
nos seus artigos 11 a 21, vai tratar aí sobre esse princípio da dignidade da pessoa humana. Diz respeito a você ter direito ao nome, você ter direito à imagem, você ter direito à privacidade, você ter direito à intimidade, à integridade física, certo? Então, esses são as condicionantes que esse princípio da dignidade da pessoa humana que vai ser protegido pela Constituição Federal também. O que mais, professor? No campo processual, uma pessoa ela só vai ser penhorada, você vai ter seus bens executados se ele passar por um processo de execução, o devido processo legal, né? E essa pena, ela não pode passar acima do patrimônio da pessoa. A pessoa não pode dar a vida dela, a pessoa não pode ser escravo de uma outra, porque essa dívida vai compreender o patrimônio. Excepcionalmente, no caso de pensão alimentícia, aí o Brasil admite a prisão civil nesses casos. Então, esse aqui é um primeiro tópico que a gente está falando aí, abordando sobre esse direito civil constitucional. Outro ponto importante. Por esse princípio da dignidade da pessoa humana e esses direitos personalíssimos, né, direitos da personalidade, que eu mencionei para os senhores, esses direitos da personalidade, ela faz com que você seja sujeito de direitos. O que é isso? Sujeito de direitos significa que você tem todo um amparo legal para proteger a sua vida. Uma pessoa, por exemplo, isso aqui no campo do direito da personalidade, que tem o seu nome incluído no Serasa de forma injusta, né? Ela pode buscar esse mecanismo de proteção, pode até pedir indenização por danos morais também. O que mais? Uma pessoa que está tendo problemas no lar, brigas, né? E chega a vias de fato, ela pode pedir uma medida protetiva, Lei Maria da Penha. Então, pedido de tutela de urgência para afastamento desse cônjuge, é possível também. Uma pessoa que faz nas redes sociais, posta vídeos de uma outra pessoa, né, com conteúdo impróprio, imoral, ela também pode pedir a cessação desse vídeo, dessa publicação na internet, porque está difamando a pessoa, caluniando, injuriando, certo? Então, esses são as medidas protetivas existentes dentro do ordenamento para tutelar aí esses direitos da personalidade. De que forma, professor? Não se esqueça, nós temos ainda, isso aqui dentro da esfera civil, nós temos ainda na esfera penal a responsabilização por crime, né? Calúnia, injúria e difamação são formas que constituem crime de acordo com a legislação penal. O que mais, professor? Na legislação constitucional nós temos aí o habeas corpus. Nós temos, o habeas corpus é uma medida para que você assegure seu direito de ir e vir. Não é só para soltar o preso, mas se há um inquérito tramitando de forma injusta, você pode trancar ele, a medida do habeas corpus. Nós temos o habeas data e o mandado de segurança também. Esse conjunto, esse rol de direitos aí é chamado de direito da personalidade. Esse direito à personalidade, esse princípio da dignidade da pessoa humana, parece muito recente no Brasil, mas a história não é essa. O Código de 1916, anterior ao Código Civil de 2002, ele teve validade até o ano de 2003 e não contemplava de forma específica esse princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a Constituição Federal de 88, ela foi o primeiro documento histórico, foi o primeiro diploma legal que veio trazer aí esses direitos da personalidade no Brasil. O Código Civil, posteriormente, em 2002, né, através do seu sistema de cláusula geral, é que veio tutelar esses direitos da personalidade. O Código Civil de 2002. Os artigos 11 ao 21 do Código Civil. O que mais que a gente poderia comentar aqui a título de princípios? Bom, aí nós temos outros princípios também, o princípio do pacta sunt servanda, mas está mais ligado à questão contratual, né? E aí a gente vai estudar lá em Direito dos Contratos, lá em Direito Civil 4. Bom, essa seria a temática dessa aula de hoje, espero que os senhores tenham gostado. No próximo vídeo eu vou continuar, eu já estou elaborando aqui um vídeo sobre a diferença entre artigo e síntese, tá? Vai ser no meu Instagram, Humberto Nanaka, eu vou estar publicando ali, não só professor de metodologia, mas como eu fiz mestrado, doutorado, então tenho muita experiência nessa parte de publicação científica. Aguardem lá. Só para fechar aqui, pessoal, uma outra questão sobre direitos da personalidade. Biografia não autorizada.
né? O Roberto Carlos teve um problema há algum tempo atrás. Só que, de acordo com o Código Civil, você pode tentar fazer, através de um pedido de mandado de segurança, impedir que aquela biografia seja produzida, para que ela seja publicada. Mas o STF, numa ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, julgou isso inconstitucional, que isso estaria censurando. Em que pese não concordarmos, né, ou concordarmos com esse dispositivo, é o que está valendo. Mas o STF disse também que, ao produzir esse material biográfico e esse material atinge a pessoa, ela pode pedir indenização por danos morais. Então eu também vou fazer um vídeo para explicar sobre a ADIM, sobre a ADI, no meu Instagram também. Não é nosso objeto de estudo aqui no Direito Civil, lá do Direito Constitucional, mas o tempo todo o Supremo vem interferindo dentro do Direito Civil. Né? Então é interessante que saibamos, pelo menos, conceituar o que seria essa ADI, essa ação direta de inconstitucionalidade, entre outros. Um abraço, forte abraço, bons estudos, né? E eu vou continuar mandando material para o SIGA. Muito obrigado.